bom dia, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, a gente queria fazer a correção de uma atividade que nós passamos na aula passada. Na verdade, eu acho que na aula de ontem a gente deu uma aula sobre o mundo bipolar da Guerra Fria e no final da aula a gente passou uma atividade para vocês. Eu queria aproveitar a aula de hoje para a gente fazer a correção desta atividade, tá certo? É uma atividade simples, uma atividade com poucas questões, e eu gostaria de convidar você a corrigi-la conosco, tá bom? Então, a primeira questão foi a seguinte: o que foi a Guerra Fria e por que recebeu este nome, né? O que foi a Guerra Fria? Então, a Guerra Fria foi um conflito, né? Foi um conflito ocorrido logo após a Segunda Guerra Mundial, travada entre os países capitalistas e os socialistas, mais especificamente encabeçando este conflito, nós tivemos os Estados Unidos comandando o capitalismo e a União Soviética comandando o socialismo. Então, este conflito ele ocorreu do finalzinho da Segunda Guerra até o finalzinho dos anos 80, com o declínio do socialismo. Este evento, essa guerra, ela recebeu o nome de Guerra Fria porque não houve um confronto armado, não houve aquele confronto de guerra, de derramamento de sangue, não houve a ideia de dois exércitos estarem travados, lutando, derramando sangue. Poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. Foi uma guerra mais de nervo, foi uma guerra mais psicológica, foi uma guerra mais de acusação, né? Então, este período ocorreu sem ter um conflito, digamos assim, bélico, com um confronto armado, digamos assim. Então, por isso, ela recebeu o nome de Guerra Fria, tá certo? A segunda pergunta: que países predominantes e sistemas econômicos disputaram a Guerra Fria, né? Os dois países principais foram os Estados Unidos e a União Soviética, que na época era a União Soviética. Hoje este país ele não existe mais. O que existe hoje é a Rússia e mais alguns países que se desmembraram da União Soviética, tá certo? Então, os dois países que se envolveram na Guerra Fria foi os Estados Unidos e a União Soviética. Os sistemas econômicos que estavam envolvidos nesta guerra era o sistema capitalista e o sistema socialista. O sistema capitalista comandado, dirigido pelos Estados Unidos, que hoje é o maior, se não o único sistema econômico vigente hoje, né, que é o capitalismo, que é esse que nós temos no nosso dia a dia, baseado na lei da oferta e da procura, onde existe classes sociais, onde existe a razão de ser do socialismo, é a ideia do lucro, que é feito, que é dado através das trocas, das vendas de mercadoria. O outro sistema econômico era o socialismo, que era um pouco diferente do capitalismo. Na verdade, o socialismo ele surgiu como uma alternativa ao capitalismo. Então, o regime socialista ele foi comandado pela União Soviética, né? Então, existiam aqueles famosos planos quinquenais, que eram planos elaborados pelo governo para serem executados ao longo de 5 anos. Existia também a ideia de uma ausência das classes sociais, apesar que tinha uma classe só, quem comandava tudo, o governo, que era a burocracia, tá certo? Não existia partidos políticos, o único partido político que existia, melhor dizendo, era o Partido Comunista, tá bom? E este regime ele foi fracassando, foi passando por dificuldades e no final dos anos 80 ele entra em colapso e dali se encerra a Guerra Fria, com os Estados Unidos ganhando este
conflito, tá bom? A terceira pergunta é: o que foi a corrida espacial e a corrida armamentista? Então, durante esta Guerra Fria, existia uma espécie de corrida espacial. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam, eu poderia dizer, o espaço mundial, ou espaço sideral. Em que sentido? Começou a haver uma corrida. Quem iria mais distante no espaço? Quem faria aquela descoberta da hora? Né? Então, daí começou. Os Estados Unidos criavam um satélite, a União Soviética criava outro, a União Soviética ela manda para o espaço o primeiro ser vivo, a cadelinha Laika. Aí do outro lado, os Estados Unidos ele já manda, já cria mais algum tipo de foguete, algum tipo de satélite. A União Soviética manda para o espaço, não é para a Lua, manda para o espaço o primeiro homem, Yuri Gagarin, que fica em órbita, olha para baixo, vê a Terra e diz que a Terra é azul. Aí, os Estados Unidos ele vai organizar uma grande expedição, talvez nem usar essa palavra expedição, mas vai organizar uma grande viagem para a Lua. E isso aconteceu no ano de 69, quando o homem ele pisa na Lua pela primeira vez, que é até um fato questionado por aqueles que não acreditam, né, que o homem pisou na Lua, e por várias razões que o homem não teve condições de ter ido lá, as fotos que foram tiradas, a bandeira dos Estados Unidos, né, tremulando na Lua, não tem vento, as sombras lá dos astronautas, e por aí vai. Eu sei que essa corrida espacial ela foi ganha pelos Estados Unidos, que conseguiu, digamos assim, chegar à Lua, né? Já essa corrida armamentista era uma corrida para ver quem tinha as armas mais poderosas, as armas com maior poder de destruição. Não era muito difícil você ver, assistir nos telejornais, a União Soviética fazendo desfile lá na União Soviética, mostrando aqueles mísseis, aquele aparato bélico muito grande. Os Estados Unidos também do mesmo jeito, né? Os tanques de guerra, as armas de destruição de massa. Então, existia muito essa ideia de se preparar belicamente para a guerra, né? Como eu já havia dito, eles não se envolveram num conflito armado entre eles dois, mas quando tinha uma guerra, aí a União Soviética apoiava um lado e os Estados Unidos apoiavam o outro. E aí se estendeu até o finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, tá certo? Qual foi o maior símbolo da Guerra Fria? O maior símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Quando a Alemanha ela perde a Segunda Guerra Mundial, esse país ele sofre, vai dividir suas terras, vai pagar um monte de coisa, vai ser impedido de realizar um monte de situações. Então o próprio país, a Alemanha, ele passa a ser dividido ao meio. A Alemanha ocidental capitalista, a Alemanha oriental socialista. E dentro da capital da Alemanha, Berlim, foi construído um muro, chamado Muro de Berlim. Então, de um lado era capitalista, do outro socialista. Então, a própria capital da Alemanha passou esse tempo todinho da Guerra Fria dividida ao meio. Pessoas não poderiam visitar as outras. No dia que o muro foi construído, que praticamente foi construído num dia só, as pessoas muitas vezes estavam distanciadas umas das outras, estavam viajando, então não puderam voltar para casa, porque ali ficou dividido. Tá certo? Então, o principal símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. E o acontecimento que eu poderia dizer que marcou o fim da Guerra Fria foi quando esse Muro de Berlim foi destruído no ano de 1989. Então, o Muro de Berlim ele foi assim o maior símbolo da Guerra Fria. Ficou até conhecido como o Muro da Vergonha, né? E a quinta pergunta é: o que provocou o fim da Guerra Fria e quem ganhou este conflito? Como eu já havia dito, o que marcou aí o final da Guerra Fria foi a decadência, o declínio do regime socialista.
O regime pelejou, o Mikhail Gorbachev, na época era o presidente, ainda conseguiu realizar a Glasnost, a Perestroika, que era a abertura econômica, a abertura política, para ver se o negócio resolvia. Mas o mundo socialista era um mundo muito fechado e só se comunicava com ele, não tinha investimento em algumas áreas da economia que eram essenciais para o crescimento de uma nação. Então, foram uma coleção de fatores que levou realmente o fim da Guerra Fria. E quem ganhou a Guerra Fria foi os Estados Unidos, que saiu desse conflito, né, com o peito estufado, se considerando a maior potência do século XX, né, e vem aí se desenhando até o século XXI, logicamente que hoje disputando o mercado mundial com a China, com o Japão e com a União Europeia, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima aula.